Olá pessoal, eu me chamo Nilson Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. Antes de iniciarmos, eu peço para você deixar o seu gostei no vídeo e se inscrever no canal e ativarem o sininho das notificações, para dessa forma você não perder mais nenhum vídeo que irá sair aqui. Desde já agradeço a todos vocês e aproveitem a história arrepiante de hoje. Há muito tempo atrás, na minha cidadezinha na região de Natal, no Rio Grande do Norte, se ouviam relatos de aparições de lobisomens. E quando eu era pequeno, ouvi meus pais e avós contarem que já estiveram cara a cara com tal criatura. Porém, a história que mais me assombrou foi o dia em que minha avó me contou que presenciou uma mulher se virar em um lobisomem. Eu que até então só pensava que homens poderiam se transformar em lobisomens, fiquei espantado com a revelação de que mulheres também poderiam se transformar nestas bestas sanguinárias, que todas as noites de lua cheia saíam à caça de carne fresca para saciar a sua fome. E a história que eu vou lhes contar hoje é justamente a história que a minha avó me contou, do dia em que ela viu uma mulher se virar num lobisomem. A data exata do dia eu não me lembro, porém, era uma noite de lua cheia, quando minha avó, mais jovem, havia saído de sua casa junto de mais duas amigas para pegar algumas frutas, como acerolas, pitombas, mangas, goiabas, entre outras frutas típicas do meu RN. Elas saíram por volta das 4 horas da tarde. E como estavam entretidas catando as frutas, nem viram a hora passar, e quando deram conta, já era mais de 10 horas da noite. Foi então que minha avó e suas amigas resolveram ir para casa, pois seus pais já deviam estar mortos de preocupação, e também as matas da região da época eram muito escuras, com poucas casas próximas dali. Fora os animais, não se sabia o que vivia por ali. Poderia ser algum bandido ou então algo muito pior. E como as três tinham por volta de seus 17 anos na época, resolveram não arriscar e apressaram o passo para voltarem para suas casas o mais rápido possível. Como elas estavam longe, iria demorar no mínimo 1h30 para elas retornarem. Porém, seria desse jeito caso elas não tivessem avistado Maria, uma jovem moça que era conhecida delas, e ao avistarem sua amiga entrando na mata escura sozinha, resolveram segui-la para ver até onde ela estava indo. Se perguntaram se ela iria se encontrar com algum pretendente às escondidas, coisa que era comum na época, mas mal sabiam elas que aquela noite iria mudar as suas vidas para sempre. Elas seguiram Maria até um local um pouco mais afastado da mata, e debaixo de um cajueiro, elas observaram sua amiga lá, parada, por um bom tempo, como se esperasse por alguém. Meia hora depois, ninguém apareceu. Já era por volta das 11h55 da noite, e nada de ninguém chegar. E quando finalmente deu 12 horas em ponto, algo estranho começou a acontecer com Maria. Ela começou a gritar e a se contorcer, como se uma dor muito forte atacasse ela. Uma das amigas da minha avó se preocupou e pensou em ir ajudar ela. Mas a outra amiga da minha avó começou a notar algo estranho acontecendo e rapidamente puxou a amiga da minha avó pelo braço e pediu para elas fazerem silêncio e calmamente escalar o cajueiro para se protegerem. Aquela amiga da minha avó sabia que aquilo não era coisa boa. Elas então escalaram o cajueiro e ficaram escondidas lá em silêncio e observando Maria. Elas começaram a notar que Maria estava ganhando uma aparência monstruosa. Ela começou a se contorcer e a gritar ainda mais, e o barulho dos seus ossos estalando podiam ecoar na mata escura. E aos poucos, a jovem foi ganhando uma aparência medonha. De repente,
Pelos negros começaram a nascer por todo o seu corpo. Pernas longas semelhantes a pernas de um cachorro começaram a surgir no lugar das pernas da jovem. Garras longas saíram de seus dedos, orelhas longas e grandes brotaram, e um focinho comprido surgiu no rosto da moça. E após abrir os olhos, elas puderam ver que eram vermelhos brilhantes, iguais a uma tocha de fogo. Uma das amigas da minha avó ficou chocada com aquilo que ela presenciava. A outra começou a rezar sem parar e em silêncio, para não ser encontrada, e minha avó não tinha reação. Ela só ficava espantada com aquilo que ela via à sua frente. Foi então que a Maria, agora transformada em um lobisomem, soltou um uivo de estremecer a alma. E após isso, correu para dentro da mata, como se fosse uma besta incontrolável. E depois disso, ela simplesmente desapareceu. Minha avó e suas amigas conseguiram chegar em casa a salvo. Elas até contaram aos seus pais o que havia acontecido, e eles ficaram tão chocados quanto as três. No dia seguinte, um vizinho da minha avó havia desaparecido, e uma semana depois, ele foi encontrado morto em uma vala, com o corpo aberto e em avançado estado de decomposição. E depois disso, nunca mais se tiveram notícias da jovem Maria. Nem mesmo os pais da moça sabiam onde a filha estava. Mas depois daquela noite, minha avó nunca mais esqueceu o pavor que ela sentiu ao presenciar uma mulher se transformar em um lobisomem.